a hora da alegria, como eles foram de base e como o protótipo os puniu pelo trabalho sujo que fizeram. Vamos começar pelo Bron. O seu nome verdadeiro era Thomas Clark. Thomas Clark era um pediatra que trabalhava para a Playtime Company, mas depois de ser diagnosticado com um câncer terminal no seu pulmão, ele tomou uma decisão. Ele se voluntariou para o programa experimental e permitiu que seu corpo fosse transferido para dentro de um brinquedo. Após essa transferência ser concluída, o Thomas acordou dentro de um pequeno corpo de um brinquedo quebrado, mas algo estava errado. Os testes mostraram que ele estava muito mais desorientado do que os outros experimentos. As câmeras de segurança registraram seus olhos se movendo em pura confusão. Ele não entendia onde estava, não entendia o que tinha acontecido. E quando foi colocado na mesma sala que os outros experimentos, algo pior aconteceu. Os outros experimentos perceberam que ele não era um órfão, ele era um funcionário que trabalhava para a Playtime Company. E isso foi o suficiente. Eles o atacaram violentamente, seus órgãos internos foram gravemente danificados e a equipe médica o levou às pressas para uma cirurgia de emergência. Esse procedimento durou 12 horas e depois de estabilizá-lo, trancaram-no em uma pequena sala de contenção para mantê-lo seguro dos outros. Mas essa segurança não durou para sempre. Durante a hora da alegria, os brinquedos finalmente acabaram com Thomas Clark, dando a ele o castigo que realmente merecia. Agora vamos falar sobre o Preston Willard. Preston era um biólogo da Playtime Company. No início, ele nem entendia por que uma empresa de brinquedos precisava de alguém como ele, até ele descobrir a iniciativa Bigger Bodies, o programa que transformava órfãos em brinquedos vivos. Diferente de muitos outros cientistas, o Preston ficou perturbado com o que viu. Ele documentou segredos em seus cadernos, registrou as consequências da primeira onda de ataques do catnap e chegou até a fingir estar doente para evitar ver as crianças que sabia que seriam transformadas. Ele sentia culpa, ele sentia vergonha, mas ainda assim ia trabalhar todo santo dia. E às vezes conhecer a verdade e não fazer nada é pior do que a própria ignorância. Eventualmente, a culpa o consumiu. Preston formou uma conspiração com os outros funcionários e o objetivo deles era libertar os brinquedos e acabar com o sofrimento. Então ele tomou a decisão que condenou todos. Ele fez um acordo com o protótipo. Preston acreditava que ainda havia algo humano dentro dele. Em 8 de agosto de 1995, o Preston apertou o botão. Ele os libertou e achou que aquilo traria liberdade. Em vez disso, tudo isso se tornou a hora da alegria. Vários humanos foram de base, todos eles, até mesmo os que o ajudaram. De alguma forma, o Preston sobreviveu. Ele e a Jessica se esconderam por 10 dias. 10 dias de medo, 10 dias de culpa. Eventualmente, o Preston confessou que a culpa era dele. Ele e a Jessica começaram a discutir, as vozes ficaram muito altas e alguém ouviu. Esse alguém era nada mais, ninguém menos que o Huggy Wuggy. Se jogou contra a porta do quarto e quebrou a porta. Preston correu em pânico, gritando o nome de Jessica, mas correu direto pro Chan. O Chan capturou e o entregou pro protótipo. E agora vem a parte que muda tudo. É o like que você vai deixar no vídeo agora, cara. Se você não deixar o like e não se inscrever no canal agora, o protótipo vai puxar seu pé à noite. Se eu fosse você, eu não testaria isso não. Eu deixaria logo o like e me inscrevia, né? Só pra não ter medo, tá ligado? O protótipo não acabou com o Preston, porque o Preston demonstrou certa bondade com ele e com os outros experimentos. Mas em vez disso, o transformou no Cat Bee. E agora paralisado, mas totalmente consciente. Ele consegue pensar, consegue sentir, só não consegue se mover. Agora vamos falar sobre a Grace Green, uma funcionária da Playtime Company e uma das arquitetas da iniciativa Bigger Bodies. E a história dela é muito diferente. Ela nunca forçou fisicamente as crianças nos experimentos. Ela fazia algo muito pior. Ela preparava as crianças. Ela se sentava com as crianças antes das transformações, sorria para elas, falava suavemente, dizia que tudo ia ficar bem e então as fazia assistir às fitas de memória. Fitas que ela mesma apresentava, que era basicamente um material de lavagem cerebral, que condicionava as crianças a aceitarem se tornar brinquedos. Ela era a ponte emocional que tornava tudo mais fácil. E quando alguns brinquedos não passavam em seus testes psicológicos, ela os enviava para a caixa de brinquedos maus, um lugar onde os brinquedos fracassados eram destruídos. Então, quando a hora da alegria começou, experimentos como Hopscotch e o Baba Chops vieram capturá-la, mas ela se escondeu dentro de uma sala. Em pânico, tentou chamar a segurança, mas antes que alguém pudesse salvá-la, os outros experimentos arrombaram a porta e ela implorou
implorou por perdão, mas o perdão nunca fez parte dos planos. Eles a arrastaram e disseram que tinha algo muito especial preparado para ela. E foi quando o protótipo tomou sua decisão. Ela ir de base seria fácil demais, cara. Em vez disso, ele a transformou na Lily Love Raids e seu cérebro foi transferido para um corpo de brinquedo. E então aqui começou o verdadeiro castigo. Ela foi forçada a experimentar a mesma tortura que ela fazia nas crianças, a mesma perda de identidade. E eventualmente a Lily se tornou a identidade dominante e a Gracie foi reduzida a fragmentos. E o pior de tudo, o corpo da Gracie foi colocado no quarto da Lily. Imagina isso, cara. Viver em um corpo de brinquedo, perdendo lentamente suas memórias, enquanto seu corpo fica na mesma sala, lembrando o que você já foi. E ela nem sequer lembra completamente o porquê. Entre os seguidores do protótipo, ela não era respeitada, ela não foi perdoada, ela não era confiável, ela recebia menos comida e era tratada como uma excluída. E honestamente, isso tudo pode ser bem pior do que ir de base. Agora vamos falar sobre o Dr. Harley Sauer, porque se alguém realmente começou esse pesadelo, foi ele. O Dr. Harley Sauer foi o criador da Bigger Bodies iniciativa, foi o homem que transformou as crianças nos experimentos, o cientista que acreditava estar construindo o que chamava de caminho dourado. Na mente dele, isso era algo normal, tá ligado? Era um progresso, era uma evolução. Ele realmente acreditava estar fazendo algo maior que a própria humanidade. Mas após o incidente do teatro, tudo mudou. Os executivos agiram, mas não podiam demiti-lo. Ele sabia demais, ele era importante demais. Então fizeram algo pior, colocaram-no na mesa e usaram sua própria tecnologia contra ele. Seu processo de mapeamento neural, o mesmo método que usava para experimentar nos outros, o mesmo processo que aprisionava as crianças em corpos de brinquedo, eles usaram nele. Seu corpo foi tomado, sua autoridade foi removida, seu controle foi arrancado e sua consciência foi transferida. O Dr. Harley Sauer tornou-se um experimento, apenas uma mente presa em fios e terminais. E durante o procedimento, fizeram um backup, uma cópia digital de sua mente armazenada profundamente no centro de dados, um mecanismo de segurança. Assim, mesmo que uma versão fosse destruída, a outra sobreviveria. E então a hora da alegria aconteceu. A fábrica entrou em colapso, foi caos por toda parte. Funcionários foram de base, os experimentos se libertaram e de alguma forma o Sauer sobreviveu. Não porque fosse inocente, mas porque era útil. Ele foi uma das poucas figuras adultas deliberadamente poupadas pelos brinquedos e pelo protótipo. Por quê? Porque mesmo como uma mente digital, ele ainda tinha valor. Ele entendia os sistemas, a prisão, a estrutura da fábrica. Então no caos, o Sauer fez o que ele sempre faz. Adaptou-se para garantir sua própria sobrevivência e para assumir o controle da prisão da fábrica. Ainda perseguindo seu caminho dourado, ainda acreditando que estava certo. Agora vamos falar sobre a Jessica. Antes de ser cientista, a Jessica era uma órfã. Ela cresceu dentro da Playcare, o mesmo lugar onde as crianças eram criadas, condicionadas e eventualmente escolhidas. E diferente da maioria das crianças, ela não escapou. Ela voltou, não como uma vítima, mas como médica, como pesquisadora, como parte da iniciativa Bigger Bodies. A Jessica trabalhou sob o comando do Dr. Harley Sauer. Ela ajudou a recondicionar o Catnap, apagando o órfão que ele costumava ser. Ela auxiliou na transformação do Thomas Clark no Bron, e então a hora da alegria começou e tudo desmoronou. A Jessica encontrou Preston, eles se esconderam dentro do laboratório. No início, ela acreditava que o resgate viria, mas os dias se passaram e ninguém veio. A fábrica ficou em silêncio, e após 10 dias, o Preston confessou tudo e admitiu que ajudou a libertar o protótipo e que teve participação na hora da alegria. A Jessica ficou furiosa. Ela o acusou de ser tão responsável quanto todos os outros. E depois que o Chan capturou o Preston, eles foram separados. Mais tarde naquela noite, a Jessica procurou por ele nos laboratórios, chamando seu nome, esperando que ainda estivesse vivo. Mas ela não encontrou o Preston. Encontrou o protótipo. Ela tentou correr, mas escorregou. E quando estava ali, em defesa, o protótipo falou algo. Ele zombou dela, cara. Disse que ela nunca foi gentil com ele, diferente do Preston. E então, acabou com ela. E então a Jessica foi de base no chão da fábrica em que ela cresceu. Então, agora me diz aí nos comentários qual cientista você achou que foi o pior final. Tá aparecendo dois vídeos muito